Existe uma situação que a gente se depara com uma certa frequência. Aquela situação em que o paciente chega no consultório com muito sintoma de ansiedade e também com muito sintoma depressivo. Mas quando a gente vai olhar, não preenche ali características de um transtorno depressivo maior, nem para um transtorno de ansiedade. Será que isso pode ser alguma doença e não essas tão clássicas assim? Meu nome é Danilo Borges, sou médico psiquiatra e vou responder essa pergunta agora. Muitas vezes a gente se depara com aquele paciente que chega no consultório falando assim: nossa, nos últimos meses eu estou com uma tensão muscular muito grande, estou preocupado com muita coisa na minha vida, estou com um sentimento como se tivesse com um nervo à flor da pele. Mas a gente olha essa pessoa e não tem aquelas características de um transtorno de ansiedade generalizado, como se não fechasse o critério ali para a gente falar que é um quadro de TAG, um transtorno de ansiedade generalizada, não é um transtorno de pânico. São sintomas ansiosos. E também essa pessoa, às vezes, apresenta ao mesmo tempo uma tristeza, um choro, começa a perder o prazer pelas coisas do dia a dia. Então ela também apresenta alguns sintomas depressivos, mas não preenche aquelas características de um quadro de depressão clássico. Mas, mesmo ela não preenchendo critérios, vamos dizer assim, para um quadro ansioso, nem para um quadro de depressão, ela tem muito sofrimento por causa disso, muito sofrimento por causa desses sintomas que eu acabei de citar. E além do sofrimento, ela começa a ter prejuízo no dia a dia da vida. Começa a ter prejuízo nos relacionamentos, começa a ter prejuízo no trabalho, começa a ter prejuízo na escola, no ambiente escolar. Quando a gente se depara com essa situação, a gente pode estar diante de um transtorno misto de ansiedade e depressão. Então, vamos lá resumir esse conceito de transtorno misto de ansiedade e depressão. Essa patologia ou esse transtorno, ele é caracterizada por uma pessoa que apresenta sintomas ansiosos, mas esses sintomas ansiosos não são suficientes para dar um diagnóstico de transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, e também ela tem sintomas depressivos, mas que não caracterizam um transtorno depressivo maior. Então, sintomas ansiosos e sintomas depressivos que não satisfazem critérios para um transtorno depressivo, nem um transtorno ansioso. E esses sintomas estão associados com um sofrimento muito intenso, com prejuízo no funcionamento do dia a dia. Isso é o transtorno misto de ansiedade e depressão. Percebam que esse transtorno é extremamente comum no nosso meio. E se a gente não trata um quadro de transtorno misto de ansiedade e depressão, ele pode evoluir para um quadro de transtorno de ansiedade generalizada, para um transtorno depressivo maior. E aí, a partir do momento em que a pessoa ela apresenta as características de um transtorno depressivo maior, aí esse diagnóstico se impõe. É como se, poxa, se ele preencheu os critérios ali para caracterizar um transtorno depressivo maior, então isso não é um transtorno misto de ansiedade e depressão, porque no transtorno misto não tem as características suficientes para ser um quadro de transtorno depressivo maior. Poxa, se ela tem características para satisfazer um transtorno de ansiedade generalizada, isso também não é um transtorno misto de ansiedade e depressão. Porque, de novo, repito, estou sendo até repetitivo, que um transtorno misto de ansiedade e depressão, o paciente apresenta sintomas depressivos, apresenta sintomas ansiosos, mas não são suficientes para a gente dar um diagnóstico de transtorno ansiedade ou transtorno depressivo. E esses sintomas estão associados com uma intensidade muito grande, um sofrimento muito marcante e com prejuízo nas diversas esferas da vida daquela pessoa. Então, se você ou alguém que você conhece tem esse transtorno misto de ansiedade e depressão, ou se você suspeita que a pessoa apresente esse transtorno, procure tratamento. Procure tratamento porque existe o tratamento, tanto do ponto de vista medicamentoso quanto não medicamentoso. Um grande abraço e até um próximo vídeo.